Que bênção, né? Estamos aqui mais uma live. Aleluia. Deus te abençoe. Se você pode, compartilhe. E com certeza você vai ser um mensageiro também de Deus nessa palavra que nós vamos ministrar agora. Amém? Deus abençoe. Abra comigo sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Se nós pudéssemos dar um termo para essa mensagem, eu daria: Deus não esqueceu de você. Se você puder dizer: Deus não esqueceu de mim. Deus não esqueceu de mim. Amém. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, disse a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu amo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sem dúvida nenhuma, mas alguns trechos nos chamam muita atenção, e uma delas é o livro do profeta Samuel. Eu amo porque a gente vê assim o poder de Deus para transformar o mundo, para transformar a pessoa. Sabemos que Samuel, ele era, a sua mãe era estéril, não podia ter filho, Ana, e quando ela clama ao Senhor, ela pede a Deus um milagre para que a afronta saísse da vida dela, Deus lhe concedeu uma criança, e ela tinha falado com o Senhor que essa criança não iria ser dela. Ela ia tratar essa criança, até o ponto exato, criar essa criança ao ponto de levá-la para o templo, para servir no templo, nos templos do sacerdote ali. Então, Ana é interessante porque ela tem um filho, e quando muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus nos dá, nós retemos isso pensando que é nosso. E na verdade tudo que Deus nos dá é dele. Ele só nos concede a graça, nos concede o favor de nós administrarmos. Porque a hora que nós pensarmos que é nosso e tudo, as coisas não vão bem. Mas quando nós tributamos a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração, a majestade, o poder, o domínio, a soberania, a primazia, nós temos tudo de Deus. Aconteceu isso nos tempos de Abraão, onde Deus ele pede Isaac a Abraão, e Abraão oferece Isaac. Quando Abraão ia sacrificar aquela criança chamada Isaac, o Senhor entregou novamente a ele. Deus muitas vezes quer nos provar, quer nos experimentar para ver onde está o nosso coração. E não foi diferente, porque Ana, ela entrega essa criança, ela tem a criança, mas ela entrega ali no templo. Era um lugar onde que levava os sacrifícios, levava as ovelhas, levava os carneiros, levava as pombas para o sacerdote oferecer a Deus como sacrifício. E agora chega essa criança, É interessante. Eu imagino que Eli olha para ela, para Samuel, e
e não entende muito, não sei o que passa na cabeça dele. Eu sei de uma coisa, é que Deus tinha um grande propósito através de uma criança cuja mãe fora estéril. Sabemos que o livro do profeta Samuel, além de ser profeta, um dos mais marcantes da palavra de Deus, ele também foi o final dos tempos de juízes, porque além de profeta ele era juiz, e agora termina o tempo dos juízes e entra agora o tempo da monarquia. Começa o tempo dos reis agora, onde o povo pede uma equiparação a Deus com os reinados, com o povo pagão. Eles não queriam mais Deus na direção. Isso é outro assunto para outro tempo. Então sabemos que Deus tinha um propósito muito grande e Samuel é incumbido, né? E imbuído de uma grande responsabilidade de ungir o rei, a qual o povo escolhera, a qual o povo pediu, mas Deus escolheu Saul, o rei, e sabemos que ele desobedece a Deus, que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. O profeta Samuel, ele queria trazer novamente o relacionamento do povo com Deus. Tudo que ele quis o tempo inteiro era trazer para que o povo voltasse a adorar a Deus, o povo tivesse compromisso com Deus, o povo tivesse compromisso com as coisas de santidade com Deus. E mesmo assim, o povo de Israel estava totalmente fora dos caminhos do Senhor. E Deus levanta o rei Saul, e Saul faz o que era mal aos olhos de Deus, e nós sabemos que Deus, ele já no meio do reinado de Saul, levanta esse menino chamado Davi, que estava ali pastoreando, cuidando do gado de seu pai. Os irmãos dizem que eram poucas ovelhas, não se sabe exatamente quantas eram, mas Deus levanta esse jovem, e esse jovem agora, para ele sair do anonimato, Deus coloca um filisteu no caminho dele, um gigante, como alguns dizem por aí, né? E Deus dá honra a Davi, glorifica o seu próprio nome em Davi, né? E é tremendo a passagem, nós sabemos que como Deus operou através de Davi. Isso causou indignação em Saul, isso causou inveja, isso causou medo de perder o trono, de perder a sua majestade, não é verdade? Mas o que fez Saul perder o seu trono, perder a sua majestade, chama-se desobediência. Em primeiro, ele foi oferecer sacrifício, e isso não era coisa para rei, né? Era coisa para o sacerdote. E depois Deus manda matar todos os amalequitas, e ele poupa o rei Agag, e poupa os bens, aquilo que ele crescer o olho, o que tinha valor natural, ele poupou, né? E aquilo que não tinha valor para ele, né? Porque para outros tinha, ele matou mulheres, matou criança, e assim vai. Então a verdade é que Davi, nesse período então de transição, né? Davi escapa das ciladas de Saul, uma flecha, uma lança, né? E Davi esquiva dela de maneira que quase crava em Davi aquela lança para ele ter matado. Mas interessante é quando Deus começa a honrar Davi, né? Um dos filhos de Saul, chamado Jonatas, a Bíblia diz que o coração dele enlaçou com o coração de Davi. É interessante, porque Davi, como servo de Deus, ele sabia o que era um relacionamento de homem para homem, mulher para com mulher e homem para com mulher. Então há muitos boatos dizendo que Davi e Jonatas tinham um caso conjugal. Isso aí é fora de cogitação, mas você já percebeu, você já teve essa experiência quando você olha para uma pessoa, e me desculpe a expressão popular, dizendo assim que você gostou dela de graça, né? Não tem pessoas que você testifica com ela de uma maneira poderosa, né? Alguém diz que até que o anjo da guarda dela bateu com o seu anjo da guarda, sempre alguém diz dessa forma. E é verdade, você muitas vezes olha para a pessoa e parece que já conhece há muito tempo. Você olha para uma pessoa e pensa, e tem um sentimento, né, de que já sabe a história dela. Entende? É tremendo isso. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, olha, você vai ser minha esposa, como eu falei um dia para minha esposa, né, e naquela época eu nem a conhecia, mas eu tinha algo no meu coração que testificou muito forte. Então a palavra de Deus diz que Davi e Jonas fizeram um pacto, uma aliança, né, de amizade muito grande, muito grande. Jonatas faz uma aliança com Davi, né? E isso nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 18, versículo 3 e 4. Se você quiser anotar, depois você veja, eu não vou ler porque são vários, você leia, né?
São vários versículos que eu vou citar aqui. Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 8, o primeiro que eu citei foi 1 Samuel 18. Então, vamos lá, 4. Diz assim: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. E Jonatas se despejou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então, assim, deu a entender que Jonatas realmente fez um pacto ali, uma aliança que nada que ele tinha, não tinha mais valor diante de Davi. E ele sabia, eu estou falando assim, que nós ainda vamos citar alguns versículos, ele sabia que nós entendemos que não era algo, um amor eros, mas era um amor ágapo, um amor de realmente se entregar por ele. Tanto que ele perde a dinastia do próprio pai por causa de Davi. E é interessante porque ele entrega a sua capa, entrega a sua espada, quer dizer, ele está abrindo mão de um governo, ele está abrindo mão de uma monarquia, ele está abrindo mão de um poder a favor de uma amizade, de uma aliança com uma pessoa. Né? 1 Samuel capítulo 20, versículo 8, Jonatas, ele tem, por exemplo, né, ele tem a convicção, ele já antecipa algo que iria acontecer, dizendo para Davi, olha, quando você assumir seu reino, quando entrares no reino, né, quando assumir o reino sobre Israel, né, usa de benevolência com a minha família. Ele já sabia que a família dele ia ser morta. Ele já sabia disso. É interessante isso, a aliança que ele fazia com Davi, que ele tinha feito com Davi, ao mesmo tempo traria agora, né, uma responsabilidade despojada ou depositada em Davi, dizendo, olha, use de benevolência para com os meus filhos, com meus familiares. Então, 1 Samuel capítulo 20, versículo 8. Eu vou colocar versículo 7 para você entender melhor. Se disser assim, está bem, então o teu servo vai em paz, porém se muito te indignar, sabe que está inteiramente determinado no mal. Versículo: usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar comigo em aliança do Senhor. Olha só a aliança que Jonatas tinha com Davi. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a meu pai? Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas, quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperadamente? Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram ao campo e disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunho, sondando eu a meu pai amanhã, essas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e então eu enviar a ti e não te fazer saber. Então, assim, era tão tremenda essa aliança, a qual Jonatas, ele queria fazer Davi saber tudo que o pai também maquinava com ele. No versículo 41, indo o moço, levantou-se Davi ao lado do sul, lançou sobre o seu rosto em terra, inclinou 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41 e 42, disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a sua descendência seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Olha que tremendo que é isso. Falando de uma aliança, falando de um pacto. 1 Samuel capítulo 22, versículo 8 também. E 1 Samuel capítulo 23, versículo 18. Eles renovam a aliança eternamente. É interessante isso. E como eu disse, Jonatas pede a Davi que quando assumisse o reinado, poupasse os de sua casa. Uma vez que ele já tinha um filho. E é interessante porque quando agora Deus permite, Saul já perder as batalhas, e ele, num campo de batalha, se lança sobre a sua própria espada, que ele suicida, ele tira a sua própria vida, e agora Davi assume, e pela dinastia ali, geralmente não deixava nenhuma herança. Jonatas também tinha morrido, e não deixava nenhuma herança daquela família, daquela dinastia. Mas é interessante, porque a ama de Jonatas
sabe que Davi ia matar todos eles que se ficassem. Então a babá do filho de Jonatas, né, chamado Mefibosete, pega essa criança e sai correndo com ela. E quando ela sai correndo com ela, quer dizer, escapando, tentando escapar, levar aquela criança, salvar aquela criança, porque agora já não existia mais ninguém para guardar aquela família, ou melhor, aquela última geração ali, né? Ela deixa a criança cair. Dizem que ela ainda era de 4 anos aproximadamente, ainda estava no colo, quando ela corria, a criança cai e fica aleijada de ambas as pernas. Quer dizer, ela fica paraplégica, paralítica, não sei exatamente, mas ela quebra as 2 pernas, fica paralítica e de ambas as pernas, a Bíblia diz. E para onde que eles vão? Eles não vão para casa de um parente próximo, eles não vão para outro lugar, mas vão para uma cidade chamada Lodebar. E ele esconde ali, que Lodebar ficava próximo a Manaim, a Gileade, mas Lodebar, no hebraico original, Lo significa negativo, né, e Debar, pastagem, quer dizer, pastagem negativa, pastagem ruim, também significa lugar árido ou esconderijo daqueles que não têm nenhuma expectativa de vida. Era o pior lugar para uma pessoa viver. Ou melhor, era o melhor lugar para uma pessoa se esconder, porque ninguém iria ali buscar. Né? E sabemos também que Lodebar significa lugar de esquecimento, ou terra do esquecimento. Então, essa ama, né, essa ama de Mefibosete leva essa criança para lá. E é interessante, porque o reinado continua. O reinado continua, Davi foi um reinado que teve tantas lutas, inúmeras lutas, Davi inúmeros, enquanto nós sabemos que o futuro reinado, que é de Salomão, haveria paz, mas o reinado de Davi haveria só problema. Tanto que Davi só fala de inimigo. Uma vez ele fala de amigo, e a gente vê assim como que era. Então Davi ele esquece toda a geração de Saul, né? E continua o reinado dele, continua as batalhas, continua as guerras, e sabemos que de repente, eu imagino que Davi, talvez no seu palácio, talvez na sua varanda, ele pensando nas coisas, de repente uns dias mais calmos, ele lembra da aliança com Jonatas. Ele lembrou da aliança com Jonatas. E ele chama o seu servo e diz, olha, porventura, não há ninguém da casa de Saul para que eu use de benevolência com essa pessoa? E o servo de Davi diz, olha, há um que está lá em Lodebar. E Davi então fala assim, quem que é? Ele diz, olha, é neto de Saul, filho de Jonatas. Olha só que tremendo. Eu fui analisar isso hoje, 20 anos se passaram. Então, aproximadamente, essa criança já estava com 20 anos ou um pouco mais. Já não era uma criança mais, era um jovem, um adulto. E Davi manda chamá-lo. E quando Davi manda chamá-lo, eu imagino que passa tudo que não era bom na cabeça desse jovem. Passa tudo, porque a história, talvez tudo que foi contado para ele era tudo de ruim. É o histórico, né? O histórico dele era negativo. O histórico de vida dele é tudo de ruim. Era o tipo de pessoa que fala assim, eu nasci para dar errado. Não é verdade? Você já ouviu alguém falar isso? O histórico dele, ele poderia falar assim, tudo na minha vida deu errado. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, vão me tirar do lugar de confusão, vão me tirar de um lugar de morte para que eu venha morrer agora com uma deficiência. Eu estou conjecturando a palavra para você entender. O histórico dele era péssimo realmente, se nós analisarmos. Ele estava numa terra de ninguém, uma terra árida, uma terra fria, uma terra que era as piores pessoas que viviam naquele lugar, as pessoas rejeitadas da comunidade ou que fugiam de algum problema. Era Lodebar, também chamado terra do esquecimento. Quem ia para lá nunca mais era lembrado, nunca mais era procurado. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma aliança, quando Deus tem um pacto, Ele jamais vai esquecer de você. Da mesma forma que Davi,
no momento certo, na hora certa, um horário que talvez ninguém poderia esperar que isso fosse acontecer. Quem sabe Deus traz à memória de Davi essa aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele dizendo agora, alguém na casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência. Benevolência significa favor imerecido, uma graça. E foi assim que o Senhor olhou para nós e diz, olha, eu vou usar de graça com você. Eu vou usar com a minha graça sobre você. Porque eu quero resgatar você. Eu quero devolver a você toda a dignidade, todo o favor que você não recebeu, mas que você merece. Mas uma aliança um dia foi feita, não com o homem, não com Davi nem com Jonatas, mas um dia uma aliança foi feita com Jesus, lá naquela cruz do Calvário. Aleluia. E é interessante, se nós olharmos, eu pulei aqui uma parte que eu notei, né? Davi, 2 Samuel 2, versículo 1, até o versículo 7, Deus poupa a vida do filho de Jonatas. Em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4 também, era um pacto, na verdade, de morte. Jonas já tinha declarado tudo isso. Ele falou, olha, quando eu partir, quando não existir mais, você cuida do meu filho, cuida de benevolência. É interessante que eu pude entender aqui que esse pacto foi um pacto de morte, para que através dessa morte fosse gerado vida. E eu anotei aqui alguns versículos do Novo Testamento, porque o pacto de morte de Jesus, ele morreu para te dar vida. Ele morreu para nos gerar vida. Em Efésios 2, versículo 2, nós temos um texto lá que diz que o Senhor trouxe da morte para a vida. Ele trouxe a morte para a vida sobre a nossa vida. João 5, 24, também Jesus, da morte para a vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida. João 6, 46, quem tem ele tem a vida eterna. E ele dizendo, eu sou o pão da vida. Então, a gente vê que o pacto de morte foi não só para trazer morte, muito pelo contrário, foi para trazer vida. Para trazer vida. Aleluia. Davi lembra de Jonatas, e chama Ziba, o homem, e quando, voltando aqui, Mefibosete, quando chega diante do rei, ele se prostra e fala, sou eu e tal, né? E é interessante quando Davi fala assim, a partir de hoje, eu vou usar de benevolência com sua vida. E é interessante que ele fala, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Tem 5 pontos aqui muito interessantes que eu anotei. E disse Davi, não temas, porque ele acreditava até que quando Davi mandou chamar, e ninguém podia rejeitar, quando o rei chamava, e ele talvez ele fosse pensar assim, me descobriu aqui, ninguém lembra desse lugar, agora o rei Davi me descobriu, e sabe que eu sou neto de Saul, ele vai me matar em praça pública. Aí em versículo 7, 2 Samuel 9, 7, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E aqui no capítulo 9, versículo 7, eu marquei 5 pontos que são chaves para esse capítulo. Primeiro, versículo 7, disse Davi, não temas. E nós sabemos que aproximadamente 360 a 366 vezes a palavra não temas, a frase não temas na Bíblia Sagrada, que é um para cada dia. O Senhor diz para mim e para você, não temas, não temas. Todo dia que você levantar, você pensa que não tem esperança, o Senhor está falando para você, não temas. Todo dia que você deitar e começar a pensar nas coisas que você tem que resolver no dia seguinte, o Senhor está falando, não temas. Então, o primeiro ponto, primeira palavra-chave desse texto, não temas. A segunda palavra-chave, usarei de benevolência. Usarei contigo, quer dizer, usarei de favor, usarei de graça por amor de Jonatas. A terceira expressão que nós podemos marcar, por amor de Jonatas, eu usarei de benevolência. O quarto ponto, restituirei. Quer dizer, ele está falando, Deus colocou no coração do rei o que era as terras, as fazendas, as propriedades que eram de Saul,
Olha só como que a sorte de uma pessoa pode mudar da noite para o dia. E você pode estar falando assim, mas isso é Bíblia, isso é história antiga, é um contexto para aquela época. Irmãos, não é um contexto só para aquela época, é um contexto para os dias de hoje, é um contexto para mim e para a sua vida. Eu não estou falando aqui, hipoteticamente, eu não estou falando aqui delirando, não, de forma nenhuma. Eu já presenciei homens dormirem milionários e acordarem sem um centavo. E já presenciei homens também que dormiram sem nada e no dia seguinte Deus deu sonhos. Deus abriu porta de mudar a história da geração dele. Eu presenciei isso. Então não venha falar que isso é um contexto para aquela época. Olha, não temas. É uma palavra que você precisa cravar no seu coração. Benevolência, ou nos dias de hoje, graça. Quando Paulo ele pede ao Senhor para tirar o espinho da carne dele, afastar o espinho da carne dele, o Senhor diz para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nas adversidades da vida é que Deus vai te honrar. Deus não vai te honrar com título, Deus vai te honrar colocando um filisteu na sua frente. Deus vai te honrar colocando a tempestade no seu barco, diante do seu barco. Deus vai te honrar quando você não conseguir entrar pelas portas e pelas janelas. Deus vai te honrar quando você determinar que você, se não der para abrir pelas portas, você vai descer pelo telhado. Deus vai te honrar quando você deparar com um mar na sua frente e um monte de inimigos te perseguindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o quinto ponto desse versículo, do versículo 7, comerás comigo na minha mesa. Irmão, até aqui tudo era um complemento, mas isto é o essencial: comer na mesa do Pai. Só sentava na mesa de Davi os seus filhos. Ele pegou Jonatas e o transformou em filho pelo pacto, pela aliança que ele tinha feito com Jonatas. Você não merecia, e nós não merecíamos, mas por amor de Jesus, Deus nos fez assentar à mesa agora como filhos. Por isso participamos da mesa do Senhor e não na mesa dos demônios. Olha que tremendo isso. E o detalhe, irmão, tremendo, tremendo, tremendo. A coisa que Deus vai trazendo assim, Deus vai mostrando, Deus vai fazer. Algo que eu nunca preguei sobre essa mensagem. O tremendo o mais tremendo é que agora Davi manda Jonatas se preparar, tomar um banho, colocar uma veste bonita para sentar à mesa. Ou melhor, Mefibosete. Jonatas já não está mais na história. E Mefibosete agora vem. Eu imagino que agora todos os filhos de Davi olham para Mefibosete e olham os defeitos e vê os defeitos dele a sentar na mesa com o pai. E é isso que muitas vezes o homem vê. O homem só nos vê, ou melhor, o homem só vê os nossos defeitos. O homem muitas vezes olha pela aparência, julga a aparência. Nós temos essa facilidade de julgar os defeitos, julgar pela aparência. Mas não importa o que eles estão julgando. Importa que o pai chamou. E falou, senta agora na mesa, Mefibosete. Mefibosete assenta. E quando Mefibosete assenta, tem uma toalha em cima, tem um forro em cima. Meu irmão, e quando ele está sentado, todo mundo é igual. Eu quero falar, não é uma toalha de mesa, um forro de mesa, mas o sangue de Jesus é que nos faz iguais, é que nos transforma. Inclusive, eu sempre prego que o que nos atraiu a Deus não são as nossas qualidades, as nossas belezas, mas foram os nossos defeitos que nos atraiu, ou que nos atraiu a Deus. É tremendo isso. Muitos podem julgar você pelos seus defeitos, pela sua incapacidade, pela sua... não sei. Você sabe onde que eles podem julgar você. Mas quando você tem aliança com o Pai, mas quando Jesus entra na sua vida, Ele entra para mudar a sua história. E não é um pacto de homens, mas é um pacto com o Pai, Filho e o Espírito Santo. Por isso Jesus se fez homem, para derramar aquele sangue naquela cruz, para verter aquele sangue naquela cruz, para nos justificar, para nos perdoar de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes
como eu atropelei um pouco aqui, eu descrevi aqui, enquanto nós caminhamos, arrastamos, seja de que forma for, né, somos levados, carregados como os homens que levaram a maca, arrastados como mulher do fluxo de sangue, né, todos estão observando os nossos defeitos. É verdade? Quando nós estamos, meu irmão, passando por uma prova, o que mais tem é críticos de plantão, são juízes, né, são aqueles amigos que muitas vezes querem declarar pecado que nós não temos, como os próprios amigos de Jó. Né? Mas quando nós sentamos na mesa, nós somos iguais. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque eu tenho uma palavra para você essa noite, além daquela que nós acabamos de ministrar. Deus não esqueceu de você. Você pode estar até num lugar, você pode ter sido levado para este lugar, para Lodebar. Eu não sei onde você se encontra, mas eu quero falar que o rei, não o rei Davi, mas o rei da glória, aquele que o próprio Davi expressa lá no Salmo 24. Quem é esse? O rei da glória. Ele é o Senhor forte nas batalhas. Ele é o poderoso na guerra. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que é digno de abrir o livro, onde nem os anciãos, nem anjos, nem demônios, nem principados, ninguém poderá abrir o livro, somente ele, chamado Cordeiro de Deus. Talvez esqueceram de você e já se passaram muitos anos. 20 anos se passaram aproximadamente, que Mefibosete era esquecido. Mas eu quero declarar, pelo Espírito de Deus, que Deus, além de tirar o ministério Shekinah do anonimato, vai tirar você também. Vai tirar todos aqueles que estão andando conosco, que andaram conosco, estão neste momento ligados conosco. Talvez você tenha criado subterfúgios, situações que você tem passado, para amenizar a sua dor. Para falar assim, todo mundo está passando por isso. Não, nem todo mundo. Você não é todo mundo. Você é uma carta viva de Deus. Você é série única. Você tem um DNA de Cristo implantado no seu coração, na sua alma. Meu irmão, minha irmã. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E que Deus nos abençoe. Que Deus poderosamente volte o rosto para você. Que Deus poderosamente lembre-te de você. Não que Ele tenha esquecido, de forma nenhuma. Mas que o tempo dEle tenha chegado sobre a tua vida. Não que Ele tenha esquecido, jamais Ele esqueceria. Deus não esqueceu de você. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Em nome de Jesus Cristo.